Olá, olá, boa noite para você. Mais uma vez nós estamos aqui nessa live ao vivo para trazer a palavra de Deus para o seu coração. Eu sou pastora missionária Ana Redana, projeto Vaso nas Mãos do Oleiro. E nessa noite a gente vem dividir um pouquinho da palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E nós damos como título dessa palavra: qual o tamanho da sua promessa? E nessa noite eu quero fazer alguns convites. Estaremos aqui em breve tempo, mas podemos aqui estar convidando pessoas que querem estar ouvindo a palavra do Senhor. É muito importante, né, queridos? A gente sempre está trazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração. E eu creio que Deus tem uma promessa para a minha vida, para a sua vida. E essa promessa, quem fez foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente. Então, o título dessa palavra nessa noite é: qual o tamanho da promessa que Deus fez para a tua vida? E eu quero ler com você um texto que está no livro de Josué, capítulo 14, que diz assim: Josué dá a Calebe em herança Hebrom. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança, na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram a repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca de 9 tribos e da meia tribo. Então vamos ler também Josué 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Amém? Qual a promessa que Deus fez para a sua vida? Nessa noite eu convido você a fazer uma reflexão. Você procurar do Senhor. De repente você está aí na sua casa, no seu trabalho, retornando do trabalho para a sua casa e entrou nessa live e está desanimado, está pedindo uma direção, está pedindo aí uma resposta. Qual é a promessa que Deus fez para a tua vida? E eu quero dizer para você essa noite que as promessas de Deus, elas são maravilhosas, elas são gloriosas, e que tudo que nós passamos na nossa vida tem a ver com essa promessa que Deus fez para a nossa vida. Então, lá no Salmo 23 diz do Senhor para nós descansar no Senhor, não é verdade? Mas aqui eu quero especificamente, rapidamente, trazer a palavra do Senhor Jesus e dizer a respeito de um jovem chamado Calebe. Então eu quero nessa noite chamar a tua atenção para as virtudes de um homem que ele simplesmente seguiu uma promessa em conjunto com aquele povo de Israel. Esse homem, paz do Senhor, Regiane.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério também, querida. Continue orando pela gente. Um grande abraço para você. Então, nessa noite, eu quero trazer para você a respeito da virtude de um homem chamado Caleb. Caleb, ele seguiu a promessa junto com aquele povo. Caleb, ele tinha uma promessa e ele seguiu. E diz a palavra de Deus, se você ler Josué, no capítulo 14, a seguir, que Josué deu a Caleb uma herança. Então, nós vamos falar sobre as virtudes de um homem que superou as dificuldades, superou as adversidades, superou aos ouvidos de quando falavam para ele, para, desista. Então esse homem chamado Caleb, ele tinha uma promessa, ele tinha uma herança da parte de Deus. E Josué, naquele momento, como profeta do Senhor, disse a ele, você tem uma herança lá em Hebrom. E eu quero falar um pouquinho desse homem. Eu estava meditando na palavra e disse, que servo de Deus abençoado. Caleb foi um homem muito destemido. Nós sabemos que lá no deserto, quando eles estavam atravessando, naquela travessia, muitas coisas aconteceram. Muitos milagres ocorreram. Muitas dificuldades aconteceram. Muitas adversidades vieram no meio daquele povo. Mas ele resistiu ao tempo e ele entendeu que quando uma pessoa tem um chamado de Deus, ela não nasceu para morrer no deserto. E nessa noite eu quero dizer para você que está assistindo essa live, a qualquer hora, a qualquer momento que você abrir essa live, você nasceu não para morrer no deserto, mas para Deus cumprir a promessa na tua vida. Então, Caleb, ele viu muitas pessoas no meio ali do povo de Israel duvidarem da promessa. Ele viu muitas pessoas, enquanto Moisés estava vivo, que depois foi passado o bordão para Josué, muitas pessoas criticar Moisés, muitas pessoas retrucarem. Então Caleb, ele era um homem que ele andava ali no meio do povo e ele viu de tudo um pouco. Ele viu muitos querendo voltar para o Egito, ele viu os colegas menosprezar aquele que Deus colocou como autoridade, por vezes Moisés, e depois quando Moisés faleceu, Josué. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender. Ele viu muitas pessoas fracassarem porque olharam para as dificuldades da vida, mas a palavra aqui fala que Josué deu a Caleb uma herança, porque Caleb, ele nunca desistiu. Então eu quero colocar aqui uma qualidade para a vida de Caleb: capacidade. Ele foi capaz de atravessar toda aquela adversidade para receber aquilo que estava constando, que fala referente às promessas de Deus na vida dele. Qual é a adversidade que você está passando, minha irmã? Qual é a adversidade que você está passando, meu irmão? O que está acontecendo na sua vida? Ah, mas já faz tanto tempo, pastora Ana, que Deus fez uma promessa na minha vida. Deus fez a promessa, está valendo. Qual é a situação que está ocorrendo com você? Quais são os colegas junto contigo, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho,
que está falando para você desistir de tudo. Essa noite eu vim para dizer para você, faça como Caleb, não desista. Você é capaz, você tem capacidade. Então a palavra no versículo 6 de Josué 14, na parte B, fala justamente a respeito da promessa. O Senhor falou a Moisés, homem de Deus, lá em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Isso foi Josué falando para Caleb. Olha, Caleb, Moisés lá atrás falou a respeito de mim e de ti. E agora eu quero conversar com você sobre essa herança que existe para nós em Hebrom. Que maravilha, né, irmãos? Que glória! Que glória quando nós somos aprovados por Deus, não é verdade? Que glória quando nós estamos chorando, estamos passando pelo fogo da prova, estamos passando pela adversidade. Vem às vezes o adversário, quer soprar os nossos ouvidos. Olha, você não vai conseguir. Olha, isso não está certo. Vem a crítica, vem a fofoca, vem a mentira, vem o engano. Mas nós temos que fazer como esses homens, Josué e Caleb. Mas eu quero falar especificamente de Caleb. Caleb, ele disse para Josué assim: olha, Josué, você lembra o que Deus falou na boca de Moisés? Que Deus tem uma promessa sobre a nossa vida e a nossa família? Isso você já vai encontrar lá no livro de Números, capítulo 14, a partir mais ou menos do versículo 24 e 30. Então eu quero trazer à memória, a sua memória, das promessas que Deus fez na sua vida. A promessa de Deus, ela não é do tamanho da nossa lembrança. Muitas promessas que Deus fez, às vezes não passa nem ao nosso pensamento. E quando acontece, até ocorre muitas vezes aquela frasezinha que diz: eu orei, eu recebi coisas de Deus, de orações que eu fiz anterior. Quem já recebeu? Quem já nem se lembrava mais daquela promessa? E aí o Senhor apareceu, porque o Senhor, Ele é verdadeiro. A palavra de Deus diz em Números 23, 19, que Ele é fiel, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E eu quero falar também aqui o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 24, 18, que diz assim, Moisés falando: ó Senhor, lembra-te que eu fui servo no Egito, e o Senhor me livrou dali. Livramento, né? Quantos livramentos o Senhor nos dá. Naquele momento, quando ele saiu do Egito, naquela época, ele não pensou que fosse um livramento. Ele estava fugindo. Mas 40 anos depois, quando Deus chamou Moisés para ir salvar o povo de Israel, que estava clamando de dia e de noite naquele sofrimento, então na caminhada, depois que abriu o Mar Vermelho e foi para o deserto, Moisés começou a lembrar. Quantas promessas Deus já fez na sua vida. Quantas coisas já aconteceu na sua vida. Tem pessoas que falam assim quando a gente dá oportunidade de testemunho na igreja. Ai, se eu for contar aqui a minha vida, eu passo a noite inteira das coisas que Deus já fez por mim. Glória ao nome do Eterno. É verdade. Eu também posso falar isso. Eu passaria a noite inteira, louvado seja o nome do Senhor, contando das maravilhas que Deus já fez na minha vida. Então, aqui no versículo 7, diz a palavra em Josué 14, 7, que Josué disse: da idade de 40 anos eu tinha, quando Moisés me enviou para essa cidade, Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe trouxe uma resposta como sentia
no meu coração. Deus só envia os valentes. Antes de Deus chamar você, Ele já te conhecia. A palavra do Senhor diz, eu sempre cito isso, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então 40 anos tinha eu, disse Josué. Quando Moisés falou para Josué, vai lá naquela cidade, aquela cidade chamava Cades Barneia. Vai lá espiar a terra. Quando Josué veio e trouxe a resposta para Moisés. Então você veja bem, eu falando em Caleb, mas não adianta deixar de citar Josué e Moisés. Homens valentes, homens tementes. Quantas mulheres de Deus nós encontramos no nosso caminho, não é verdade? Mulheres guerreiras, mulheres tementes a Deus. Quantos homens tementes, homens guerreiros, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque é lá dentro do seu quarto, é lá na sua intimidade que Deus está te vendo. É lá que você enfrenta as suas batalhas. Muitas vezes você no seu trabalho engole o choro. Muitas vezes um familiar teu chama a tua atenção e você se cala para que Deus possa te justificar, porque é isso que nos ensina a palavra. Mas o Senhor diz, eu tenho uma promessa na tua vida. E nessa noite eu vim aqui para falar para você, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Quando Deus tem uma promessa na vida de um homem e de uma mulher, não importa o que as pessoas falem, não importa se alguém aponta, não importa as críticas. Josué foi espiar a terra para Moisés. E Moisés disse, vai lá Josué, vai lá e volta com uma resposta para mim. Mas Josué, ele estava pronto para espiar a terra. Ele já tinha sido provado, ele já tinha sido ali no meio do deserto, passado pelas adversidades, passado pelo fogo, passado pela situação. Então, nessa noite, em pouco tempo, está aí a minha querida madrasta, minha mãe do coração, Isabel. Também está aí a missionária Terezinha, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Estamos aqui para falar qual é o tamanho da sua promessa. Talvez até você já esqueceu certas promessas que Deus fez na tua vida. Mas olha, eu quero dizer para você aqui. Assim como Josué deu a Caleb em herança uma terra em Hebron, a terra que Deus prometeu que você vai pisar, está de pé o negócio. Sabe por quê? Porque Deus não é homem. O homem faz um negócio com a gente e ele não cumpre. Mas Deus não. Deus, ele cumpre. Então, a palavra do Senhor aqui diz que aquelas pessoas que andavam ali na caminhada no deserto, todas elas serviam o mesmo Deus. Tinham experiência com o mesmo Deus. Participavam do sofrimento e dos milagres do mesmo Deus. Mas muitas foram engolidas pelo deserto. Muitas olharam para trás. Muitas perseguiram a autoridade de Deus, que inicialmente na frente era Moisés, e depois passou o bordão para Josué. Muitos desistiram no meio do caminho. Muitos pararam, mas depois resolveram prosseguir. E isso depende muito da sua qualidade e do seu relacionamento com Deus. E é lá dentro do seu quarto, é lá na sua casa, é lá você sozinho, você sozinha, que você vai ter a sua experiência com Deus. Os processos de Deus na nossa vida são árduos.
Os processos de Deus na nossa vida, no início nós choramos, mas depois nós agradecemos a Deus. Sabe por que nós agradecemos? Nós agradecemos porque nós sabemos que aquele que prometeu há de cumprir na nossa vida. Então, se você está sem esperança, se você de repente conhece alguém que perdeu a esperança, que já não quer ir mais à igreja, que não quer mais fazer suas orações, que está desanimado, que está desanimada. Hoje nós temos a internet, né? Temos aí WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram, tantos outros. Manda lá uma mensagem para uma pessoa que você lembra, que de repente está passando aí uma situação difícil e fala assim: Deus é contigo. Deus é com a sua vida. Ou então manda lá, eu vou orar por você. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Ah, mas isso aí tem a ver com palavra de positividade. Não, querido, não, minha querida, palavra de fé. Domingo nós falamos sobre a fé. Palavra de fé. A palavra de fé, ela é uma profecia, ela é um decreto profético. E está na hora de você se levantar. Está na hora de você começar a profetizar. Está na hora de você ser um Caleb, um Josué, um Moisés. Mas qual é o tamanho da sua promessa? E dentro da sua promessa, qual é o tamanho da sua esperança? Perdeu a esperança? Conecte hoje com a sua esperança em Deus, com a sua fé em Cristo. Quando eu venho aqui para levar a palavra de Deus, é uma grande batalha, porque o adversário ele luta para que eu não venha aqui trazer a palavra de Deus, vocês sabiam? Mas o Senhor é fiel. Então, aqui nesse momento que nós trazemos a palavra em Josué capítulo 14, aonde Josué conta para Caleb que há uma herança em Hebrom, automaticamente Caleb, aqui no versículo 6 e 7 e 8, ele não é egoísta. Sabe por quê? Porque ele fala assim: Josué, você está lembrado que Moisés falou para nós lá atrás? De repente esse lá atrás foi anos atrás. Ele falou que tinha algo para nós dois. Ele participou. Sabe quando uma pessoa participa a bênção com a outra? A bênção ela não duplica, ela triplica, ela quadriplica. Sabia disso? Porque Deus ele não gosta de pessoas egoístas. Deus gosta de pessoas que amam o próximo. Deus gosta de pessoas que se preocupam. Como que está a pessoa lá? Então, eu venho nessa noite para dizer para você, por maior que seja o seu problema, por maior que seja a falta de perseverança, que você seja uma pessoa que não desista. Se você não consegue nesse momento arrumar um trabalho, não se preocupa. Continua procurando e continua orando. Não consegue consolidar o seu relacionamento com alguém? Continua orando e continua conversando, dialogando. Não consegue ter a paciência necessária? Ora a Deus. Não consegue jejuar? Torne-se um hábito na sua vida. Não consegue ser fiel a Deus? Começa a ler a palavra. Porque a fidelidade de Deus, ela vem pela leitura da palavra. A fidelidade de Deus na nossa vida vem pela nossa oração e nossa intimidade com o Senhor. Nós estamos num tempo, queridos, que nós vivemos numa geração que desiste fácil, que troca as metas em questão distante. Não pode soprar um vento, uma dificuldade que já desiste. E Deus não nos criou para nós sermos fracassados. Deus não projetou em nós para nós sermos vencidos pelo desânimo que está nesse mundo. Então creia nessa noite, seja uma vencedora, seja um vencedor. Sabe qual foi a grande virtude de Caleb? Que ele permaneceu durante
75 anos, você que não sabe, com disposição de sobra para lutar pelos objetivos dele. Olha que coisa tremenda. Isso é a palavra que fala. A palavra de Deus. Quantos anos você está na dispensação de Deus? Está cansada? Está cansado? Está desanimado? Aquieta a tua alma. O meu alicerce. Qual é teu alicerce? Nós não podemos desistir, queridos. Oremos um pelos outros. E para finalizar, que eu já vou estar encerrando, eu quero deixar aquela palavra que está no livro de Salmo, lá no Salmo 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta teu coração. Aquieta seu coração. O Senhor Deus, a obra que Ele começou, Ele vai completar. Ele prometeu salvar sua família? Não se preocupa, Deus vai salvar. Ele prometeu abrir as portas financeiras? Não se preocupa, Ele vai abrir. Ele prometeu dar um esposo para você, uma esposa? Não se preocupa, o Senhor já a preparou. Creia na promessa. E quando alguém de fora vir falar para você, você é muito religioso, você está fanático, você aí fala todas essas coisas, você fala assim, eu creio na promessa de Deus. Se você quiser, vem comigo. Porque nós estamos na seguinte situação. Ou caminha conosco, ou fica para trás. Ou então, as pessoas vão caminhar e nós é que vamos ficar para trás. Mas que nenhum de nós fiquemos para trás, mas que caminhemos até a promessa. E o mais importante, a salvação. Que quando Jesus vier, nós estejamos prontos. Quem sabe essa noite Ele vem. E eu creio que a promessa de Deus na sua vida é grande e na minha também. Gente, tenho que deixar vocês aí que eu tenho outro compromisso. Que Deus abençoe, mais uma live, compartilhe essa live para a glória do Senhor. Mais tarde eu vou estar colocando no canal do YouTube. Você que quer doar, fazer doações, fazer oferta, nós estamos na abertura do projeto do Ministério Vaz nas Mãos do Oleiro. Faça suas doações pelo Pix CPF 300-232-70268. Você que quer conversar, quer falar alguma coisa, manda para nós pelo WhatsApp 69-98407-5491. Pastora missionária Ana Redana, Porto Velho, nós estamos no estado de Rondônia, por enquanto. Até o momento que Deus falar para nós para caminhar em outro lugar. A terra prometida é aqui, aonde Deus nos chamou. Eu não sei onde Ele te chamou, mas saiba de uma coisa. Se Ele te chamou aí na sua cidade, faça a diferença por onde você andar. Beijo! Paz do Senhor Jesus para você. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa live, que Deus possa abençoar vocês. Amém? Grande abraço, até mais. Paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus.